que está em 2 Reis. Agora pode projetar a arte da pregação. 2 Reis, capítulo 6, do 15 ao 17. Só quero ler esses versículos e vou contextualizar aqui para você. O servo aqui, eu presumo que seja Geazi, mas como a Bíblia não fala que é Geazi, vamos falar só servo. Amém? Onde a Bíblia fala, a gente concorda, onde ela não fala, a gente se cala. Mas eu presumo que esse servo aqui seja Geazi. Mas o texto diz assim: o servo do homem de Deus, no caso Eliseu, o servo de Eliseu, levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. E eles estavam em Dotã. E o rei da Síria enviou um exército para capturar Eliseu. Pode voltar lá, não terminei, volta um pouquinho. Isso. Então, ele exclamou. Deixa eu ler um pouquinho antes, senão os irmãos não vão entender. E quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade onde eles estavam, Dotã. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos agora? Verso 16. O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Então Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele, para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, que olhou e viu as colinas cheias de cavalo e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Amém? Pela palavra do Senhor. Só até aqui. Esse texto ele traz muitas lições para nós. Porque imagina comigo, só estava ali Eliseu, o profeta, Geazi, o servo, se assim for. Mas estavam ali um homem de Deus e o seu servo, um profeta e o seu auxiliar. E havia inúmeros soldados com carruagem, exército, cercando a cidade onde eles estavam. Qual que era o olhar natural do servo? Nós somos dois. Olha a situação que está. A nossa cidade, né, não tem capacidade de se defender deles. Estamos perdidos. Mas Eliseu era um homem de Deus. E um homem de Deus vê as coisas de forma diferente. Eles não veem de forma natural. Homem de Deus vê as coisas como Deus vê. Como Deus enxerga. E Eliseu, de uma forma especial ali, orou: Senhor, mostra para ele a realidade espiritual à sua volta. A palavra de Deus diz que os olhos se abriram e ele viu uma multidão de um exército celestial, carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Muitas vezes, tudo que nós enxergamos é como Geazi, como esse servo. Tudo que nós enxergamos é o mundo natural. Você olha para a sua casa, você fala: pastor, eu estou vendo problema financeiro. Você olha para a sua casa e fala: eu estou vendo enfermidades. Eu estou vendo problema no meu casamento. Eu estou vendo problemas no meu filho. Você olha lá no seu trabalho, você vê problema no seu trabalho. Você olha para a política, você só vê coisas negativas. Você olha para os noticiários, você só vê coisas negativas. Mas eu quero dizer para você que esse é o olhar natural das coisas. Se você olhar para esse mundo, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. A gente não pode olhar para esse mundo e achar que aqui vai ser um paraíso. Olhar para essa realidade e achar que ela vai ser linda, maravilhosa, ausente de problemas, né? Que vai vir um político legal, gente boa, abençoador e que vai mudar toda a situação. Isso não vai acontecer. Se você tem colocado a esperança na política, eu quero dizer para você que você está completamente enganado. Esse é um olhar natural das coisas. Homens natural colocam confianças em soluções naturais, mas você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, e você coloca confiança naquilo que é espiritual, amém? Nós não olhamos o mundo dessa forma. Não é que essas coisas não são importantes. Nós oramos para que o Senhor nos dê bons gestores para a nossa cidade. Nós temos orado por isso. Pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, para que homens de Deus, honestos, governem sobre a nossa vida, amém? Nós entendemos isso, mas entendemos que bons homens são colocados lá através do nosso jejum, através da nossa oração,
através do seu jejum, através da sua oração. É assim que nós lutamos. Por isso que Paulo disse que, embora os nossos problemas sejam naturais, nós não lutamos de forma convencional. As nossas armas não são naturais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quer dizer para você que as suas batalhas precisam ser vistas com um olhar espiritual. Irmãos, a pior coisa que nós podemos fazer como filho de Deus é não olhar as coisas como filho de Deus, não perceber as coisas como um povo de Deus. O verso 15 diz que o servo do homem de Deus, ele levantou de manhã, e às vezes acontece isso. Eu conheço pessoas que levantam cedo, trabalham muito, mas não desfrutam de nada. Às vezes que levantou cedo, pela manhã, e quando saía, viu que a tropa de cavalos, de carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele diz ao profeta: ah, meu senhor, o que vamos fazer? Porque às vezes nós fazemos assim. Nós estamos diante de um problema e gritamos: alguém precisa fazer alguma coisa. Eu não sei o que fazer. O que nós vamos fazer? Não sei que direção tomar. Eu não sei para onde ir. Eu não sei como romper. Talvez você até diz assim: pastor, eu já tentei de tudo. Mas essa é uma visão limitada pela carne. Quando nós olhamos apenas com os olhos naturais, o visível, nós vemos aquilo que é imediato, aquilo que é simplesmente ameaçador. Mas, em 2 Coríntios capítulo 5, do 6 ao 8, Paulo fala qual deve ser a nossa visão diante dessas circunstâncias. Ele diz: portanto, temos sempre confiança, e sabemos que enquanto vivemos nesse corpo, estamos longe do Senhor. Outra palavra está dizendo, aqui vai ter crises. Verso 7. Pois vivemos por fé, e não pelo que vemos. Ele está dizendo: olha, nós não vivemos, não tomamos decisões naquilo que os nossos olhos veem, mas nós tomamos baseado no que os nossos olhos espirituais veem. E ele diz no verso 8: temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e viver com o Senhor. Ele está dizendo: olha, você não pode viver limitado por aquilo que o teu corpo percebe, aquilo que o teu corpo sente, aquilo que você tem percebido de forma natural. Embora o Senhor esteja longe, o nosso coração é a habitação dele. Embora nós não consigamos perceber de forma natural, ele habita em nós de forma espiritual. Amém, queridos? Então ele está dizendo: olha, não viva por aquilo que você vê, mas viva por fé. Não viva por aquilo que os teus olhos naturais veem, mas vivam por aquilo que os teus olhos espirituais determinam e direcionam para você. Em Números, capítulo 13, verso 32 e verso 33, conta uma história semelhante, quando os espias foram lá verificar como que estava a terra que Deus prometeu para eles. O texto diz que os espias voltaram e eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que havia espiado. E disseram: a terra que percorremos para espiar devora os que nela vivem. Às vezes está tendo um olhar assim: toda a minha volta quer me destruir, pastor. Devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os nefilins, isto é, os anaquins, diante de quem parecíamos gafanhoto aos nossos olhos e aos olhos deles. Olha que coisa interessante. Eles foram espias, ninguém viram eles. Mas na mente deles, aqueles homens grandes, os anaquins, viram eles como formigas, como gafanhotos. E esse é o olhar que o diabo quer que tenhamos dele. De que os problemas diante de nós são invencíveis. E a terra que eles foram espiar, irmãos, era uma promessa de Deus. Deus disse: eu vos levarei para essa terra que manda leite e mel. Essa terra que eu tenho para você. Então eu quero dizer para você que há muitas promessas de Deus para você. Há muitas promessas de Deus para nós. Mas se nós não cuidarmos, nós olhamos e dizemos: não vai acontecer. Não é possível. Olha a situação adversa. Olha os problemas diante de mim. Olha as crises diante de mim. Como que eu vou romper isso? Não é possível. É muito maior do que a minha capacidade de sair dessa situação.
O texto diz que se espalhou esse relatório negativo. E há um provérbio que diz assim, é verdadeiro, que notícia boa corre, mas notícia ruim voa. Então notícia ruim sempre espalha. Notícia negativa sempre anda mais rápida. Mas quero dizer uma coisa para você nessa noite. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, Paulo diz que Deus não nos deu, você não recebeu um espírito de medo, ou de covardia, ou que te deixa amedrontado, mas você recebeu um espírito de poder, de amor e de domínio próprio. Então, o espírito que você recebeu é um espírito que vai olhar para tudo isso e vai ter uma postura diferente. Lá dentro da sua casa, diante da tua família, você vai ter uma postura diferente. Todo mundo está com medo, você fala, não, nós confiamos no Senhor. Se as pessoas estão confiando em coisas, você vai dizer, não, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, nosso Deus. Porque você recebeu um espírito de poder, de olhar para as coisas e dizer, olha, nada me intimida, nada me deixa com medo, nada me deixa desesperado, porque eu sei quem está comigo. Eu tenho olhos espirituais para ver os anjos do Senhor me guardando. Talvez você tenha olhos para ver demônios. Eu conheço pessoas que têm olhos para ver demônios. Vê demônio em tudo. Mas não vê os anjos de Deus guardando. Mas não vê a presença de Deus guardando. Porque Deus diz que Deus dá ordem aos seus anjos para que nos guardem. Talvez você está cercado de inimigo, mas Deus está abrindo os teus olhos hoje dizendo, maior é aquele que está com você. Maior é o exército daquele que te guarda do que aquele que te persegue. Não tenha medo. Talvez você está preocupado, você está apavorado. Você sai de um problema e entra no outro. Você sai de uma enfermidade e cai na outra. Você sai de uma crise e entra na outra. Deus está dizendo para você, não tenha medo. Você está olhando com o olhar natural, olha com o olhar espiritual. Você entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Você é amado por Ele. Você é guardado por Ele. Ele deu ordem aos anjos para que te guardem. Ele disse, estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Eu estarei com você. É a promessa dele, eu estarei todos os dias com vocês, até a consumação dos séculos. Então você não será abandonado. Você não está sozinho. A situação não está perdida. Amém? Esse olhar de desespero, de olhar os problemas maiores do que eles são, é uma estratégia maligna para fazer com que nós tenhamos medo. Em Hebreus 2, 14 e 15, fala que Jesus veio para quebrar isso. Jesus veio para destruir as obras do diabo. O autor de Hebreus diz, é 2, tá? Hebreus 2, 14 e 15. Ele está dizendo, olha, os filhos de Deus são pessoas de carne e sangue. Ele está dizendo, olha, os filhos de Deus não são super-homens. Não é a Mulher Maravilha. Tem superpoderes, a ponto de serem inabaláveis, a ponto de serem poupados das aflições. Está dizendo, olha, os filhos de Deus são homens de carne e sangue. Amém? Quero dizer para você que você está sujeito a passar por tudo isso. Eu estou sujeito a passar por tudo isso, por todas essas adversidades, porque nós somos feitos de carne e sangue, nós estamos dentro de um corpo que não foi glorificado. Passar e lidar com essas situações fazem parte da nossa natureza humana. Então ele diz, olha, visto que os filhos de Deus são pessoas de carne e sangue, falando de Jesus agora, ele também participou dessa condição humana. Jesus se tornou homem, para que por meio da morte, por que ele se tornou homem? Por que ele passou por todo esse sofrimento? Por que ele foi sujeito a tudo isso? Ele diz, para que por meio do seu sofrimento, da sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. A morte de Cristo, ela foi efetiva, para que todos os seus inimigos caíssem por terra, para que você pudesse triunfar sobre todas as hostes malignas, toda a obra do mal. Foi por isso e para isso, que Jesus Cristo morreu na cruz. Aí no verso 15 ele diz, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você tenha vivido com medo.
Medo de não conseguir pagar as contas? Medo de fracassar no seu casamento? Medo de fracassar na fé? Medo de fracassar no ministério? Medo de vir uma doença qualquer e te destruir? Medo das pessoas te deixarem? Medo do Senhor te abandonar? Quero dizer para você que esse inimigo que plantava medo em você já foi destruído. Quando ele vir lançar essas setas, você tem que dizer: aqui não. Eu recebi um outro espírito, não é mais que me deixa com medo, mas um espírito que me deixa seguro. Que eu sei que eu estou guardado em Deus. Eu estou refugiado nele. Eu estou à sombra do Onipotente, o Todo-Poderoso, e ele me guarda. Amém? Então todo medo, ele é maligno, ele é diabólico, para que a gente olhe as coisas com um olhar natural. Todas as vezes que nós caímos e somos tomados pelo medo, nós estamos olhando as coisas com um olhar natural. Porque se você olhar com um olhar espiritual, você vai ver o que aquele servo viu naquele dia. O grande exército do Senhor, acampado ao seu redor, te guardando, te protegendo, fazendo com que todas as coisas cooperem para o seu bem, fazendo com que todas as situações sejam transformadas em bênção na sua vida. Verá que o anjo do Senhor está o tempo todo lutando, te defendendo, te protegendo, te guiando, para que em todas as coisas você saia delas mais do que vencedores. Sabe por que nós somos mais do que vencedores? Porque alguém luta no nosso lugar. Você pegar aquele melhor lutador, colocar com mais franzininho e dizer: eu aposto no grandão. Esse aqui não tem chance de vencer. Então, tem alguém que luta por você, que não perde batalhas, nunca perdeu. Mas o diabo, ele faz de tudo para que a gente não acredite nessa verdade. Começou lá no Éden, enganando, dizendo: não acredite em Deus, não acredita em Deus, não acredita em Deus, não é verdade isso, olha, o negócio vai dar ruim para você, você não é amado, você não é abençoado. Quero dizer para você que não é verdade. Você precisa olhar como Eliseu olhava, nós precisamos olhar como Eliseu olhava. O verso 16 de 2 Reis 6, a resposta do profeta foi essa, e essa é a minha palavra para você hoje. Talvez você está com medo, você está preocupado. O profeta, segundo a graça de Deus, segundo a ordem de Deus, é alguém que sempre vai tirar de você o medo. E ele disse: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que aqueles que nos cercam. Então Deus está dizendo para você: não tenha medo, não se desespere, não se angustie. E o que Eliseu fez? Eliseu orou. Sabe, é muito importante, nessas horas de angústias, a gente falar com alguém que vai orar por nós. Porque às vezes a gente precisa que alguém ore por nós, ministre a nossa vida e nos abra os olhos. Porque quando a gente está envolvido, irmãos, com a situação, a gente está tão envolvido naquela situação, que se alguém não vir de fora e nos abrir os olhos, a gente não consegue enxergar. Mas fale das suas lutas com quem pode orar por você e abrir os seus olhos, amém? Não vai falar com quem não ora por você. Fale com quem ora por você. Fale com quem vai orar por você e vai lutar as suas batalhas de forma espiritual. Fale com quem de fato pode te ajudar espiritualmente. Compartilhe das suas lutas, não com pessoas que estão em situações piores do que você, mas compartilhe das suas lutas com pessoas que têm um olhar espiritual e que venceram já as guerras com a qual você está vencendo. Ele já passou por isso, Eliseu já tinha passado por tudo isso. Ele já tinha visto milagres, já tinha experimentado o sobrenatural. Então ele sabia quem estava guardando ele ali. Sabe, sempre acontece isso comigo. Sempre, às vezes, nos encontros, nas conferências, nos lugares que eu vou, Deus sempre usa uma ou outra pessoa para falar. Pastor, sempre vejo, às vezes quando não é atrás, é do lado. Eu vejo uma luz muito grande, como se fosse um grande anjo atrás de você, do seu lado. Aí quando as pessoas vêm falar isso para mim, eu falo: eu sei. Deus já falou isso comigo. Várias pessoas já falaram isso comigo. Mas quer dizer para você que esse mesmo anjo também continua cuidando de você. Pode ser um anjo físico do Senhor, como pode ser o Espírito Santo habitando em você. Mas há alguém cuidando de você. Às vezes nem precisa enviar anjos.
A presença do Espírito Santo, do Todo-Poderoso, é suficiente. Mas de vez em quando ele faz uma graça e fala: vou chamar o meu exército, só para dizer quem é maior. Só para mostrar quem é o maior. Amém, queridos? Então é importante você crer que sobre você há a presença do Espírito de Deus. O maior de todos os espíritos habita em você. E se for necessário, ele chama todos os anjos dos céus para lutar por você. Eliseu não negou o exército sírio. Falou: olha, o problema não existe. Não, ele reconheceu, há um problema. Mas ele viu algo maior do que os problemas. Ele viu aquele que o defende. Em Números 14, verso 9, quando aqueles espias chegaram com um relatório negativo, olha qual foi a palavra de Deus liberada para eles. Quando eles chegaram e disseram: nós não damos conta, são situações difíceis demais. Deus diz assim: mas apenas não se rebelem contra o Senhor. Nem tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos. Isso é Josué e Caleb. Caleb dizendo isso aqui, tomado pelo Espírito de Deus. Nós o devoraremos como se fosse pão. A proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. Sabe por que você não precisa temer? Não é porque você é o melhor, não é porque você é o bom, é porque o Senhor está com você. Porque Ele é por você, Ele não é contra você. Por isso que você não precisa temer. Ele diz: não temos, o Senhor é conosco. A proteção dele se for, mas a minha continua, a sua continua. E sabe o que aconteceu mais adiante, no verso 20 ao verso 24? Aconteceu algo interessante. O Senhor respondeu: eu perdoo. O povo pecou, mas eu disse: eu perdoo, conforme você pediu. Porque Moisés teve que interceder. No entanto, tão certo como eu vivo, e tão certo como a glória do Senhor enche toda a terra, nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi sobre o juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. O verso 24, para concluir: ao meu servo Caleb, porém, que tem mostrado um espírito diferente e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra em que esteve, e os seus descendentes a herdarão. Sabe o que aconteceu aqui? Nenhuma dessas pessoas entrar na terra prometida. Não está dizendo: eu perdoei, são salvos, mas não vão desfrutar da terra prometida, não vão reinar comigo. Às vezes acontece muito isso. Eu conheço muito crente assim, temente a Deus, filho de Deus, mas não desfruta daquilo que Deus tem. Não entra na terra prometida, não vive um casamento abençoado, não vive uma vida plena na sua saúde, no seu ministério, não é uma pessoa realizada. Talvez isso tenha acontecido com você porque você tem se deixado dominar pelo medo. Deus está dizendo: não vai entrar na terra prometida. Mas se você tiver o espírito de Josué, de Caleb, ele diz: meu servo Caleb, porém, que tem mostrado um espírito diferente, e me segue com integridade. Isso aqui com integridade aqui, sabe o que é, irmãos? Confiar. Não ter medo, eu confio na palavra que foi liberada sobre a minha vida. Eu confio que eu sou filho de Deus, eu confio que eu sou perdoado, eu confio que Deus está comigo, eu confio que não importa o que vier, eu vou sair do outro lado, eu confio que o Senhor luta por mim, eu confio que os anjos do Senhor me guardam, eu confio que o meu nome está escrito no livro da vida, eu confio que eu sou abençoado, eu confio que onde eu coloco as mãos, piso os meus pés, a bênção do Senhor é liberada. Você confia também, amém? Foi assim que Caleb se portou diante daquela situação. Todos ficaram aterrorizados, mas Caleb não. Ele diz: não, vocês estão errados, o Senhor é por nós, nós vamos vencer esse problema, nós vamos vencer essa adversidade, nós vamos derrotá-los, nós vamos possuir a terra prometida, nós vamos desfrutar das promessas de Deus. Esse é o espírito que Deus quer que você tenha hoje, de entrar na terra, herdar as promessas de Deus. Deus está te chamando, dizendo para você: tem um espírito de Caleb. Não olhe as coisas com um relatório negativo. Não espalhe um relatório negativo, pelo contrário, fala: não, meu irmão, Deus é por nós.
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eliseu orou e os olhos de Geazi, ou do servo, se abriram. Em Mateus 17, versos 19 e 20, aconteceu algo interessante também com os discípulos. Porque os discípulos chegaram diante de uma situação que eles não conseguiram resolver. Acontece isso. Às vezes, situações chegam diante de você que você não sabe como resolver. Levaram até Jesus um menino endemoniado. Até Jesus não, até os discípulos. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsar? O que aconteceu? Eles não conseguiram expulsar aquele demônio. Aí no verso 20, ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Jesus não falou: olha, vocês pecaram demais, vocês não orou o suficiente, vocês não jejuou o suficiente. Não foi isso que ele disse. Ele diz: a fé de vocês é pequena. Tudo na nossa vida nós fazemos e desfrutamos e exercemos pela fé. Porque a fé de vocês é pequena. Eles digam que, se tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Quando ele diz que a nossa fé, irmãos, tem que ser do tamanho de um grão de mostarda, ele não está falando do tamanho, da pequenez somente. Ele está falando do processo. Porque a semente de mostarda, ela é a menor das sementes entre as hortaliças. Mas quando ela é regada, quando ela é adubada, quando ela é nutrida e ela se desenvolve, ela se torna a maior das hortaliças e se torna sombra para as outras. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, a nossa fé, para que ela cresça, aumente, se torne maior que os problemas, há algo que a gente precisa fazer, que Mateus aqui não relatou, mas Marcos relatou. Marcos, no mesmo texto, na mesma passagem, agrega. Marcos 9, verso 29, ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Mas espera aí, é a fé ou é o jejum e oração? É que o jejum e oração são os alimentos, são os nutrientes, é a água viva que faz com que esse grão de mostarda da fé germina, cresça e se torne maior que todos os nossos problemas. Então eu quero, nesses dias, te encorajar a jejuar e orar. Se você tem olhado os problemas grandes demais diante de você, porque é através do jejum, é através da oração, que essa fé é aumentada. É através do jejum, da oração, que fé é gerada, e essa fé gerada, ela continua a crescer e se torne maior que os nossos problemas. Talvez você não entendeu o poder e o valor da oração, o poder e o valor do jejum. Por isso você tem olhado os problemas maiores do que eles são. Mas quando nós oramos, jejuamos, a nossa fé cresce e avança. Amém, irmãos? Então nós oramos, jejuamos para quê? Para obter poder? Não, para que a gente tenha fé e veja que o mundo espiritual agora está do nosso lado, que o Senhor está do nosso lado, que nós temos uma batalha vencida, que nós temos um embate ganho. João, em 1 João capítulo 4, verso 4, João diz isso: filhinhos, vocês são de Deus. Amém? Você é de Deus? Diga assim: eu sou de Deus, o Senhor é por mim. Ele diz: vocês são de Deus e os venceram. Por que vocês venceram? Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Você crê nisso? Você crê que aquele que habita em você é o Todo-Poderoso? Por isso você vence, por isso você venceu. Jesus disse lá em Lucas 10, 19, quando enviou os discípulos para evangelizar, ele diz: olha, eu dei a vocês a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes causará dano. Está dizendo: olha, não importa o que venha contra você, eu já dei autoridade sobre elas. Serpentes e escorpiões são representações dos piores demônios da face da terra. Ele diz: eu dei a vocês autoridade sobre eles, e sobre o poder deles, sobre as obras malignas deles, seja escassez, seja enfermidade, seja o que for. Tudo que é de ruim no mundo foi plantado por demônios. O pecado entrou através de uma tentação demoníaca. Por isso que veio todo esse mal. Ele está dizendo: eu dei a vocês a autoridade
para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes causará dano. Então você está com medo, está preocupado, meu Deus, o que vai ser? A situação vai ser difícil para mim, pastor. Hebreus 11:1 diz que a fé é a confiança daquilo que esperamos, e a certeza das coisas que não vemos. Então confie no Senhor, espere coisas boas da parte de Deus, creia que aquilo que está por vir, sempre vem da parte de Deus o melhor. Deus nunca permite, irmãos, que os seus filhos passem por situação adversa, para que eles se destruam, não, é para promovê-los. Você vê inúmeros exemplos na Bíblia assim, de pessoas que passaram por situações adversas. Sabe o que aconteceu com eles? Eles não desviaram, eles foram promovidos, eles foram elevados, eles foram ainda mais abençoados, amém? Então eu quero concluir essa palavra, te chamando nesses dias, para pedir que o Senhor abra os seus olhos. Senhor, abra os meus olhos para que eu possa ver a bênção diante de mim, a porta aberta diante de mim. Paulo disse que o Senhor não é injusto, e Ele não permite que a gente passe por um sofrimento maior do que a gente possa suportar. Antes Ele prepara um escape. Quer dizer para você que já é um escape preparado para você. Você só precisa ter olhos para ver. E Deus te trouxe aqui para que você veja o escape que Deus já preparou para você. Nós vamos orar daqui a pouco. Você vai pedir, Senhor, me dê olhos para ver esse escape, para ver essa porta aberta. Então, abra mão desse medo, não tenha medo. Romanos 8, verso 31, Paulo dizendo sobre isso. Ele diz, olha, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está do meu lado, quem pode me vencer? Vai ser a enfermidade? Vai ser um demônio? Vai ser uma crise? Vai ser um problema? Em Apocalipse, capítulo 12, verso 4, diz que os recursos de Deus são sempre maiores do que os seus inimigos. O texto diz que quando Satanás caiu, ele arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. Ele conseguiu 1/3 só. Ele não arrastou o céu inteiro para cá e corrompeu. Há 2/3 para cada demônio. Há 2 anjos do Senhor para te defender. Só por uma questão de número, você não perde essa batalha. Vou nem falar da soberania e do poder de Deus. Vamos falar de número. Então eu quero dizer para você que os recursos da parte de Deus são infinitos, dotados de muito mais autoridade, de muito mais poder. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, diz que Satanás, ele ruge como um leão, procurando a quem possa tragar. Sabe por que o leão ruge? Não é para caçar. Quando ele vai caçar, ele não ruge. Ele ruge para intimidar, não é assim? Ele ruge, todos os animais da floresta ficam com medo. É assim que Satanás faz. Ele ruge para te deixar com medo, mas você tem autoridade sobre ele. Lá Deus disse, eis que vos dei autoridade a pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal. Então não tenha medo do rugido de Satanás. Não tenha medo daquilo que ele tem colocado diante de você, daquilo que ele tem falado diante de você. Você já derrotou ele. Geazi, ele passou de um servo amedrontado para um testemunhar do poder de Deus. Aquele servo estava ali profundamente com medo. A hora que os olhos dele se abriu, ele testemunhou o poder de Deus na vida dele. Ele testemunhou o milagre de Deus. Lembra do gadareno? Ele fala que havia um demoniado em Gadara, que tinha uma legião de demônios. E ele ia para o sepulcro. As correntes não podiam detê-lo. Era violento. Imagina, alguém assim, é alguém desesperado. É alguém sem vida. Vivia com medo, isolado. Ele tinha medo das pessoas e as pessoas medo dele, por isso ele vivia isolado. Mas um dia Jesus chegou até ele e libertou. E em Marcos capítulo 5, verso 20, diz que ele teve a condição dele completamente mudada. Então aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Quero dizer uma coisa para você. Essa adversidade, essa situação que você tem enfrentado, ela sempre vem na nossa vida, não é para nos envergonhar,
é para você testemunhar depois e dizer: olha o que Deus fez na minha vida. E todos vão ficar admirados do livramento que Deus fez, do milagre que você recebeu, de como que a situação foi mudada, foi transformada, e agora as coisas cooperam a seu favor. Você vai ser uma testemunha de que o Senhor faz milagres, e de que você experimentou o milagre da parte de Deus. Então Deus, Ele permite isso, para que depois nós possamos dizer: o Senhor lutou por mim. Sabe o que aconteceu com esse exército? 2 Reis 6,18 diz que os arameus desceram na direção de Eliseu. O que ele fez de novo? Diga assim: ele orou. Que é assim que a gente vence as nossas batalhas, a gente ora. Ele orou ao Senhor: Senhor, fere este povo de cegueira. Então ele o feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Verso 19. Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade. Sigam-me, e eu o levarei ao homem que vocês estão procurando. Ele os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens, para que possa ver. Então o Senhor abriu-lhe os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. E sabe o que fizeram com eles? Trataram eles bem e mandaram de volta. Porque é assim que o povo de Deus age. E eles entenderam que aquele povo não eram inimigos, mas que aquele povo era um povo pacífico. Então eu quero dizer para você que não importa o que tramam contra você, não importa o que você enfrenta, a pergunta é: que visão que você tem usado? Que olhar que você tem tido dessa situação? Em Efésios capítulo 1, verso 18, Paulo fala isso. A oração dele era essa. Ele diz: eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou, que são as riquezas da gloriosa herança dele, concedida aos santos. Oh, você não entendeu isso aqui? Paulo está dizendo: olha, a minha oração é que os olhos de vocês se abram, e vocês se encham de esperança, e vocês vejam as riquezas da gloriosa herança que Deus tem reservado para você. Há uma herança, e uma herança gloriosa para você. Há um futuro abençoado para você. Há um destino abençoado para você, você não precisa temer. E a oração de Paulo é: minha oração é que os olhos de vocês se abram e vocês vejam o que esperam vocês. Dias de bênçãos, dias de paz, dias de prosperidade, dias de conversões, dias de unidade dentro da família, dias de casamento restaurado, dias de saúde restaurada, dias de vidas restauradas, dias de ministérios abundantes, frutíferos e prevalecentes. Que seus olhos se abram e veja o que o Senhor tem reservado para você nessa noite. Se coloca de pé. Quero chamar aqui o louvor. Oh, Espírito de Deus. Deixa esse versículo projetado. Talvez você tenha pensado sempre no pior. Sabe, ansiedade é isso. Ansiedade é você sempre olhar para o futuro e dizer: vai dar ruim, minha vida vai terminar mal, as coisas não vão acontecer na minha vida, pastor, eu vou terminar fracassado, vou terminar frustrado. Eu quero dizer para você que essa não é a palavra da parte de Deus. Paulo está dizendo: eu oro para que vocês tenham a revelação, para que vocês vejam o futuro e falem: eu vou prosperar. Estou falando de dinheiro, espero que vocês me entendendo. Também, vai te abençoar também financeiramente. Prosperar é você ter o suficiente para cumprir o propósito de Deus em vida. Isso inclui também recurso financeiro. Mas eu estou falando para você que não importa qual seja a sua escassez. Se é uma escassez de saúde, se é uma escassez de paz, se é uma escassez de sono, se é uma escassez de trabalho, se é uma escassez de unidade, o Senhor Jesus te trouxe aqui para abrir os teus olhos. Eu quero que você ore agora, e eu vou orar. Eu quero que você imagine o seu futuro agora, quem você vai ser daqui 10 anos, quem vai ser você na velhice,
e você não vai temer. O Senhor vai abrir os teus olhos e vai ver: eu fui bem sucedido, o Senhor me guardou, o Senhor me prosperou, o Senhor me abençoou. Oh Espírito de Deus, eu declaro, Pai, esse ambiente agora, um ambiente sobrenatural. Eu declaro os olhos abertos, Pai, assim como o Senhor abriu os olhos daquele servo, e ele viu a glória do Senhor naquele lugar, ele viu o futuro deles ali, glorioso, protegido, guardado. Pai, eu declaro nessa noite, os olhos espirituais abertos. Pai, eu não quero, Pai, que ninguém mais veja com os olhos naturais. Pai, eu declaro os olhos abertos. Espírito de Deus, abre os olhos agora do teu povo, abre os nossos olhos agora para que vejamos, Pai, o futuro e possamos nos alegrar nele. Pai, de entender que há uma herança reservada para nós gloriosa, há uma herança reservada na eternidade, há uma herança reservada em vida, há uma herança, Senhor, que nós possamos desfrutar. Abre os nossos olhos para que vejamos, Pai, que o Senhor é um Deus que tem recursos em abundância. Não há, Senhor, escassez nos céus, não há crise nos céus, Senhor, não há enfermidade nos céus, Senhor, não há tristeza nos céus. E nós somos, Senhor, embaixadores, Senhor, dessa terra celestial que é os céus. Nós vivemos na terra como um cidadão dos céus, nós vivemos em vida como se já estivéssemos na eternidade. Nós somos embaixadores do teu reino aqui. Nos dê olhos para ver e perceber como que é o teu reino celestial. Tira do nosso coração todo medo, toda mentalidade, Senhor, de fracasso, de frustração, de decepção. Nós rejeitamos desse ambiente e declaramos que aonde colocarmos as mãos e pisarmos os pés, a bênção do Senhor será liberada. Pai, vai ser assim sobre a nossa casa será mudada, o nosso trabalho vai ser mudado, Senhor, a nossa saúde vai ser mudada, a nossa condição vai ser mudada. Nos dê olhos para ver nessa noite, Pai, com os olhos espirituais. Abra os olhos agora, oh Jesus, e possamos ver que nós somos amados, que nós somos perdoados, e que todas as coisas convergirão ao nosso favor, vão se convergir, Senhor, para nos abençoar. Oh Espírito de Deus, libera agora a visão espiritual, visão dos céus. Anula agora todo olhar natural, todo olhar de medo, todo olhar, Senhor, de frustração, todo olhar, Senhor, de talvez estar apavorados, angustiados. Nós possamos ter um olhar de esperança, Senhor, não de morte, não de negatividade, não de fracasso. O Senhor não nos chamou para isso. Que no meio desse louvor os nossos olhos se abram completamente, em nome de Jesus. O inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar, mas não vai. Ele não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Declare. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de
que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Pai, eu declaro essa verdade revelada ao nosso coração. Jesus, o Senhor nos chamou para ser a luz em meio às trevas. O Senhor nos chamou para ser uma voz de direção a um mundo perdido. O Senhor nos chamou para pastorear os corações das ovelhas angustiadas e perdidas, como quem não tem pastores. Pai, o Senhor nos chamou para ser o sal dessa terra. O Senhor nos chamou para ser a vida, Senhor, no meio de vale de ossos secos. Nós declaramos sobre o nosso ambiente, Senhor, que nós seremos essa voz que clama no deserto e que declara a vida, Senhor, no meio do caos, a bonança no meio da tempestade. Senhor, enche o nosso coração de fé e abre os nossos olhos. Senhor, o nosso mês de maio será extraordinário. Nós vamos experimentar milagres. Nós não tememos o que está por vir. O que está por vir é melhor. Nós declaramos, Pai, nesse último domingo de abril, que até aqui nos ajudou o Senhor, e o Senhor continuará nos ajudando todos os dias. Ajude-nos a fixar os nossos olhos, Pai, naquilo que é eterno, naquilo que é invisível, não naquilo que é visível e temporário. É a minha oração. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. Paulo disse assim: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Não importa o tamanho da adversidade, do inimigo, das crises que você tem visto, há uma promessa: é transitório. É transitório, diga assim: é transitório. Vai passar. Eu vou sair do outro lado. O Senhor vai me conduzir. Oh, Espírito de Deus. Mateus capítulo 14, verso 30. Diz que Pedro estava andando sobre as águas, mas ele começou a afundar. Sabe quando? Mateus 14, 30. Sabe quando que ele começou a afundar? Não é quando ele estava olhando para Jesus, é quando ele olhou para aquela situação em volta dele. Ele diz: mas quando ele reparou no vento, ficou com medo, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Não olhe para as tempestades, não olhe para o vento, não olhe para as ondas, olhe para Cristo, olhe para Ele. Ele tem uma palavra de amor para você, de graça. Ele te estende a mão. Ele gritou, Pedro gritou: Senhor, socorre-me, salva-me. Sabe o que Jesus fez? Deus não falou: mas deixa de ser medroso. Diz que Ele estendeu a mão e o socorreu. Quero dizer para você que não importa onde você esteja, se você clamar pelo socorro do Senhor, Ele virá, Ele te estenderá a mão. Ele é o socorro bem presente na angústia. Ele é aquele que diz que aquele que vem a Ele, de maneira nenhuma Ele lança fora. Ele deu a vida por você. Ele vai te ajudar nessa dificuldade. Põe a mão no teu coração e diga assim: Senhor Jesus, eu descanso em Ti. Eu coloco aos pés da cruz os meus medos, os meus problemas, as minhas crises. E nesta semana eu verei coisas boas. Eu vou olhar para Ti
para a solução, para quem pode resolver, e vou descansar. O Senhor é por mim, e nada poderá ser contra mim. Amém, aleluia. Se você crê, aplaude o Senhor Jesus, glorifica o nome dEle, diga: Senhor, eu creio que o Senhor é por mim. Amém. Toma o assento, 2 minutinhos. Cadê o Raviel? Meu teclado.